Irmãos, eu agradeço por mais essa oportunidade, de estarmos aqui reunidos como Escola Bíblica Dominical. É muito importante que possamos estudar a Palavra de Deus, porque Ele nos exorta, para que nós guardemos muito bem dentro da nossa mente e coração os seus mandamentos. Então, a Escola Bíblica se faz importante para isso também. E agradeço por mais um dia de vida, que Ele nos concedeu, e assim possamos estar aqui reunidos, como igreja, para estudarmos aí, estarmos diante da sua palavra, a palavra de Deus, Hoje nós vamos estudar a lição número 11, que fala os benefícios do sacrifício de Cristo, os benefícios do sacrifício de Cristo. Ainda, esse sacrifício tão importante, sacrifício vicário de Jesus, nos traz muitos benefícios para a nossa vida, para a vida do crente em Cristo. E nós vamos verificar os benefícios que esse sacrifício de Cristo Jesus nos traz, traz para a nossa vida. Isso é importante também. Na lição número 11, página 54 da revista. Nós vamos ler dois textos, um texto básico que está em Hebreus 9, de 15 a 22, e também um texto devocional de Efésios 1, de 3 até 7. Hebreus 9, de 15 a 22 e Efésios 1, de 3 até 7, Vamos ler então os textos, primeiro começando pelo texto de Hebreus, no capítulo 9, versículos de 15 a 22. Hebreus 9, texto básico, de 15 até 22. Hebreus 9, capítulo 9, dos versículos 15 até o 22. Leiamos então. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa eterna da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só sobre o livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu por vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou não há perdão. Seria isso também em outra tradução, Sem derramamento de sangue não há remissão, ou sem derramamento de sangue não há perdão. Isso em Hebreus 9, dos versos 15 até o 22. Vamos ler agora em Efésios 1, versículos 3 até o 7. Efésios 1, versículos 3 até o 7. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, dos versos 3 até o verso 7. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, versos de 3 até 7. Efésios 3, Efésios 1, dos versículos 3 até 7. Efésios 1, de 3 a 7. O primeiro foi Hebreus 9, de 15 a 22. Em destaque aqui, um versículo chave é colocado o versículo de Hebreus 9, 22. O último versículo que lemos lá em Hebreus. Hebreus 9, 22. Eu vou ler aqui na tradução que está na revista, ok? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, ou não há remissão, não há perdão, ok? E nessa lição, o fundamental de tudo isso é que nós, possamos estabelecer essa relação entre o sacrifício temporário, era temporário realmente no Antigo Testamento, e esse sacrifício suficiente, total, que é em Cristo Jesus, na nova aliança, Então, nós vamos estabelecer sobre essa relação, sobre esse sacrifício temporário do Antigo Testamento, com o sacrifício suficiente que é em Cristo, colocado no Novo Testamento, ok? Vamos fazer estabelecer essa relação, vemos as diferenças também, e entender, os benefícios do sacrifício de Cristo para a vida, para a nossa vida como um crente em Cristo, como aquele que teve um encontro, com o Senhor Jesus. Esse sacrifício nos traz benefícios incontáveis, e realmente nós vamos perceber com detalhe a importância desse sacrifício. Vamos fazer essa comparação com o Antigo e o Novo, e também entender, é claro, os benefícios do sacrifício de Cristo Jesus, dessa nova aliança em Cristo Jesus. Isso é muito importante para nós aqui hoje. Então nós vamos aqui seguir na página 54, página 54 da revista. Tem alguns comentários aqui que o autor coloca importantes, fundamentais, vamos seguindo com eles, ok? Vamos iniciar aqui. Quando pensamos na salvação oferecida, a salvação foi oferecida por Deus, Ela é ofertada por Deus, é pela graça, isso é importante entendermos, Quando pensamos na salvação oferecida por Deus, entendemos que para nós ela é de graça, é pela graça, Segundo Efésios, no capítulo 2, versículos 8. No entanto, para Deus custou muito esse sacrifício. O preço pago por ele foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e isso foi muito caro mesmo. Que nas palavras do apóstolo Pedro, é mais precioso que ouro e prata, visto que é do Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Isso em 1 Pedro no capítulo 1, versos 18 e 19, Por essa salvação devemos ser gratos eternamente, porque não tem preço que pague tão grande ato de amor, tamanha graça, Graça que nos atinge e também nos enche, e nós vamos ver, de benefícios. Além disso,
nos enche de benefícios. Esse sacrifício vicário, esse sacrifício vicário feito por Jesus na cruz do Calvário, esse sacrifício nos traz benefícios ainda. E Deus é maravilhoso, que ainda assim nos traz grandes benefícios para quem tenha Jesus como seu suficiente e único Senhor e também Salvador. Não é sem causa, né, que quando Jesus é visto no céu, ele é como um cordeiro que foi morto, mas se encontra vivo. Está lá em Apocalipse 5:6, né? Na realidade, nem a eternidade, ou nós na eternidade, vamos esquecer o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós não vamos esquecer, e isso é grandioso demais. É isso que realmente nos enche do amor de Deus, porque nos enche da graça que vem dele, né? Essa é a razão pela qual nos uniremos a todos os crentes, né? Em todo o mundo, né? E aos anjos também para cantar, aqui entre aspas é colocado, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Em Apocalipse 7:10 é citado esse cântico. Nós cantaremos todos juntos, junto com outros irmãos em Cristo Jesus e também com os anjos, louvando ao nosso Deus, né? E ao nosso amado Jesus. Hebreus 9:14 resume para nós tamanha obra aqui colocado. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele se ofereceu sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Ele se ofereceu a Deus. Ele purificará, né, a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, né? Ele fará isso conosco também. E a partir do versículo 15 da carta ensinada, a partir do versículo 15, o autor da carta ensina que a obra vicária e completa de Cristo é eficaz mesmo. Falamos muito em eficácia hoje em dia, essa palavra é muito comum, né? Quando se fala de vacina, é eficaz, né? É segura, eficaz, mas aqui essa eficácia é muito mais que 100%, a de Cristo e seu sacrifício vicário, né? É importante, né? Para produzir em nós os efeitos espirituais necessários para conduzir-nos a Deus. Essa eficácia de Jesus nos conduz tranquilamente ao seio do Pai, né? Isso é importante. Ele é plenamente eficaz, o sacrifício de Jesus. Ele se esforça para mostrar, né? No caso, o autor, né, aqui da carta, né? Ele se esforça para mostrar que o sacrifício de Cristo é o único e suficiente para salvar o pecador. Jesus resolveu de maneira cabal, está aqui na página 54 ainda, a questão da nossa salvação eterna. Ele resolveu. Não precisamos de mais nada. Tudo está preparado, feito, completo, né? Na sua plena completude para essa questão da nossa salvação eterna. Está lá em Hebreus 7:27, 9 também de 12 a 28 e no capítulo 10 também de Hebreus, nos versículos 10 até 12. Que segurança, né? Tal revelação nos dá. Que segurança temos, né? Em Cristo Jesus. Nada é igual, nada chega próximo de tudo isso. E isso nos dá alegria. Sem dúvida queremos viver como seres humanos, né? Queremos ver o tempo maior possível aqui, na presença dele, é claro, porque a presença dele aqui é como se fosse, né, uma antessala do céu, porque toca nossos corações e nos deixa assim realmente extasiados também, felizes, alegres, completos como pessoas.
mas sem dúvida esse encontro com Cristo nos ares, num tempo determinado, que eu creio não vai demorar. Temos aí o mundo como anda, sempre andou tumultuado, mas esses tempos ainda são mais trabalhosos e maus do que temos visto nas últimas décadas, mas fica na economia de Deus, né? A gente deixa com Ele. E esse encontro é muito importante para nós e realmente também é muito ansiado e aguardado pelo Senhor, o dia que Ele vai ter a sua igreja nos seus braços, né? E isso também nos alegra, né? Enquanto aqui estivermos, façamos a obra de um evangelista, andemos como filhos da luz, sejamos luzeiros, ainda que pequenos, apontando a direção que é Cristo Jesus. A morte de Cristo satisfez toda a justiça de Deus, e só ela poderia satisfazer a justiça de Deus, Romanos 5,18. E tem toda a eficácia, de novo aqui, né, para nos abençoar. Temos aqui, veja, 3 benefícios enormes, né, que sem o sacrifício de Cristo na cruz, jamais poderíamos receber. Esses benefícios só são possíveis com o sacrifício do Cordeiro de Deus, que realmente tira o pecado do mundo, não é? Especialmente de nossas vidas. E isso é fundamental. Nós recebemos aqui 3 importantes benefícios, quais vamos comentar com os irmãos aqui a partir da página 55 da revista, que são: 1. Uma nova aliança com Deus. O segundo, uma herança eterna. E o terceiro, a remissão dos pecados. São 3 benefícios importantes que somente o sacrifício de Cristo na cruz nos trouxe, esses benefícios, né? Então nós vamos comentar cada um deles aqui, e também são fundamentais para a vida cristã. Agora na página 54, como comentamos, né, vamos ver estes 3 benefícios que somente o sacrifício de Cristo na cruz poderia nos trazer, né? O primeiro é uma nova aliança com Deus. No Antigo Testamento, é importante, temos algumas alianças entre Deus e os homens. Entre elas, aqui coloco o autor da revista, destacamos a aliança abraâmica em Gênesis 12, de 1 a 3, a mosaica de Êxodo 19, de 1 a 6, a davídica em 2 Samuel de 7, 12, e também Salmo 89, de 3, versículo 3 e 4, e Jeremias 33, versículos 22, 25 até o 26. E nenhuma delas, no entanto, tem a mesma glória da nova aliança, que é firmada na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Só como adendo aqui no caso, nós podemos citar também as alianças adâmica e noética também, digamos assim, por ordem, né? Seria a aliança adâmica com Adão, noética com Noé, né? Depois as alianças abraâmica, né? Depois a mosaica, a davídica, sim, e estamos agora nessa maravilhosa nova aliança em Cristo Jesus, né? Essa aliança definitiva e cabal também, como coloca a revista, que é quem realmente se torna e sempre será o único que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Ele realmente, é Ele que fecha, Ele é a última aliança, a nova, que nos traz um novo e vivo caminho, a nova aliança, né? E isso nos encaminha definitivamente a Deus, né? Essa aliança é a aliança final, se fecha nele, é a nova e eterna aliança que toca esse mundo. As outras tocaram realmente a Deus e sua palavra e também o homem, mas essa em Cristo
É o Emmanuel, Deus conosco, que a trouxe e nos traz aqui para nós, mas também nos leva até o Pai. Isso é muito bom. É a última aliança, é a aliança final em Cristo Jesus. Nessa nova aliança, Jesus é o agente central, ok? Ele é tanto o seu mediador quanto o seu testador. Nenhum outro poderia assumir tal feito. Nenhum outro poderia estar nesse lugar, somente Jesus. O cálice da morte sacrificial não poderia ter sido bebido por outro. Está lá em Mateus 26, verso 42. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, em 1 Timóteo 2,5. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E como já falei uma vez, isso é maravilhoso, porque isso põe por terra toda tentativa do homem de se aproximar de Deus sem Jesus. É só Ele que faz essa mediação entre nós, os homens. Ele faz essa mediação e nos leva até o Pai. E intercede por nós também. Não é o advogado junto ao Pai, como está em João também, na primeira carta de João. E Ele é realmente aquele que nos leva ao Pai. Só pelo nome de Jesus. Qualquer coisa que o homem tente fazer, qualquer religião, qualquer ato, qualquer atitude, qualquer posicionamento, qualquer sacrifício, qualquer penitência, qualquer incenso, qualquer vela, qualquer sacrifício, nenhum deles nos leva ao Pai a não ser Jesus. E isso nos traz uma segurança e uma paz que quem compreende isso, ninguém tira. O resto que os homens criam são como torres de Babel nos dias de hoje, que querem atingir o céu criando uma torre para que ele chegue até lá, por esforço humano, como era a Torre de Babel. Então eles estão criando novas torres de Babel através da religião, da moralidade, da ciência, do comportamento, né? Do sacrifício, das ofertas, não é? Das boas obras, né? Boas obras, que na realidade boas obras são aquelas feitas em Cristo Jesus. Essas obras não se queimam lá na eternidade diante do Pai, porque foram feitas pelo nome de Cristo Jesus. Boas obras são consequência daquele que crê. O crente é um atuante de boas obras, elas não nos levam à salvação, mas quem crê as realiza. Porque por gratidão ao Pai, por tudo que recebeu. O crente anda em boas obras também, mas não são elas que nos levam à salvação. Porque, como já falei várias vezes, aquele que estava crucificado, né, e teve um encontro com Cristo naquele momento, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, não tinha boas obras para apresentar. Ele tinha confissão. E ele teve uma oportunidade, e pela graça de Deus assim ocorreu. E ele ouviu de Jesus: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele não tinha obras para apresentar, mas foi salvo, né? Então as obras são inerentes ou consequência da vida daquele que crê, né? Porque uma vida sem obras, né? Uma fé sem obras é morta, porque um crente sentado olhando pela vida, né? A vida pela janela da sua casa, como se a vida não tivesse nada a ver com ele, mostra ao Pai que na realidade a sua fé é uma fé inoperante. Mas não são as obras que salvam, é Jesus, o sacrifício vicário. As obras são inerentes àqueles que creem. Você compreende bem isso, né? Aonde estou aqui. Continuando, ele é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5. Somente ele poderia se colocar na página 55, ainda aqui no alto, primeiro benefício, que é uma nova aliança com Deus, ok? Somente ele poderia se colocar, né, como o que nos reconcilia com o Pai, visto que foi inteiramente homem e inteiramente Deus, e isso é maravilhoso. De fato, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, né? Em 2 Coríntios 5,19. Jesus celebrou com os discípulos a nova aliança quando ministrou a eles a ceia, lá em Mateus 26, 28.
Ele disse: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Está aí o sentido, né? Está aí a colocação. Que privilégio é o nosso, né? De termos em Cristo uma aliança que tem como selo o sangue dele, o sangue de Cristo, que nos dá acesso ao Pai. Isso é importante, sem nenhum impedimento. E isso é maravilhoso, né? Sem qualquer véu, ele foi rasgado de alto a baixo quando Cristo veio a morrer na cruz do Calvário, mas ressuscitou, né? Sem qualquer véu que nos impeça de estar em sua presença, em Hebreus 10, 19 e 20, como era, né? Como era na antiga aliança. Ele é uma nova aliança, é diferente por tudo isso, né? Na antiga aliança havia o véu, havia o lugar santo, o santo dos santos, onde o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer sacrifícios, né? Pelo povo e também por ele, de maneira que buscasse o perdão dos pecados, mas ele era sempre repetido. O sacrifício de Cristo foi único e definitivo. Nós não precisamos que ele seja repetido, ele foi definitivo, e esse sacrifício que nos traz a paz, e isso é importante. Cada um de nós, além de se beneficiar dessa nova aliança, é ministro dela, sendo instrumento para chamar todo homem à reconciliação com Deus. 2 Coríntios 3,16, 5,19, 5 de 19 até 20. Mas eu queria ler o versículo de 2 Coríntios 5,20. 2 Coríntios 5,20 eu queria ler só para a gente ficar bem claro isso na nossa mente. Bem claro isso na nossa mente aqui. 2 Coríntios, onde está? Está aqui, está chegando. 2 Coríntios 5,20. 2 Coríntios 5,20, para vermos aqui que nós, né, sendo nós chamados como instrumento para tocar a vida de todos os homens, a reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5,20, texto importante para nós aqui nesse momento. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, perdão, eu vou ler de novo aqui, troquei a ordem. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5,20. O que é o embaixador, senão um representante? O embaixador representa um país diante de outro país. E nós somos embaixadores de um país muito mais excelente que é o reino dos céus, de onde somos cidadãos também, né, por Cristo Jesus. E nós representamos esse reino, e somos embaixadores desse reino, e representamos Jesus aqui na terra. Somos embaixadores, portadores dessa mensagem, somos representantes desse país, e isso é embaixador, e nós somos isso pela graça e pela glória de Deus. Esse é o primeiro benefício que o sacrifício de Cristo nos traz. Ainda na página 55, nós temos aqui o segundo benefício que o sacrifício de Cristo nos traz. Uma herança eterna. Uma herança eterna. Ao falar de nossa herança celestial, o autor da carta aos Hebreus apresenta o Senhor Jesus não apenas como mediador de uma nova aliança, mas como um testador. Hebreus 9:16. Isto é, uma pessoa que tem riquezas a compartilhar, ok, com os seus filhos. Isto é, uma pessoa que tem riquezas a compartilhar com os seus filhos. Esse é Jesus, né? Como mediador, ele nos une ao Pai, e como testador, faz-nos participantes das benesses divinas. Olha que maravilha. Somos salvos e ainda recebemos bênção, que é melhor do que isso, né? Somos salvos e abençoados. Não tem coisa melhor, né?
Isso aqui é realmente céu para nós, né? Então nós temos que ter a visão clara deste Jesus ressurreto, né? De sacrifício vicário, e desse Jesus ressurreto, ressuscitou e nos traz todos esses benefícios através do seu sacrifício vicário. Foi morrendo por nós na cruz, agora na página 56 da revista, ok? Foi morrendo por nós na cruz que Jesus nos fez co-herdeiros com ele, Romanos 8,17. Sem sua morte vicária não haveria herança alguma. Importante. Mesmo no Antigo Testamento, era necessário o derramamento de sangue para a purificação do povo de Israel, Hebreus 9, 18 e 19, e está lá também em Êxodo 24, de 6 a 8. Ao derramar seu sangue, né, o sangue de Jesus, na cruz do Calvário, Jesus nos garantiu uma herança eterna. Veja o tamanho dessa herança. Não é? Ela é eterna. Eterna. Isso é maravilhoso, né? Interessante que é lá em 2 Coríntios 5,17, em especial, 2 Coríntios 5,17, no Antigo Testamento o sacrifício era sempre repetido, mas em Cristo esse sacrifício foi definitivo. Somos uma nova criação. O velho passou e agora tudo é novo. E isso também é maravilhoso. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. E isso é muito bom. Nós que temos a promessa dessa eterna herança, devemos, como os heróis da fé, né, em Hebreus 11 fala, não nos agarrar aos tesouros da terra, mas aguardar a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e também o edificador. Hebreus 11:10. O próprio Senhor Jesus nos orienta a não juntarmos tesouros aqui, e sim nos céus. Mateus 6, 19 e 21. Todos os valores do mundo se tornam pequenos, insignificantes, né? Diante do que nos está preparado como herança diante de nosso Deus pelo nome de Jesus. Tudo é tão insignificante, sem valor, né? Um dia eu estava vendo uma casa, você tem uma ideia, num programa aqui na TV, onde o banheiro é maior do que o meu apartamento. Né? Mansões luxuosas, casa luxuosa, uma coisa assim, um programa. Só o banheiro era maior que o meu apartamento. Havia uma piscina no quarto, sauna. Era um negócio assim, fantástico, né? Coisas assim de milhões e milhões de dólares. Era em dólares que é medido, eram milhões e milhões. Coisa insondável. Estava um outro período na praia, né? Numa praia no litoral aqui sul, né? Em Santos. Andando pela orla ali, eu dando uma olhada assim, um dia de semana, bem tranquilo, sem movimento nenhum. Eu estava olhando os edifícios, né? Nós pegamos o nome de um edifício e damos uma olhadinha rápida, um enorme, bonito, sabe, bem construído, com uma varanda ali, uma sacada enorme. Acho que só a sacada também era maior que o meu apartamento inteiro. Lindo, muito bonito, bem luxuoso. Acho que tem umas 2 piscinas lá na cobertura, lá na parte alta do edifício, enorme. A construção, nós, pelo nome, né, do condomínio, consultamos, né, o preço do apartamento. O apartamento tinha entre apartamento de 3 milhões e meio a 4 milhões e 800, para você ter uma ideia. Apartamento com 350 a 400 metros quadrados. Né? O aluguel do apartamento, em média, desses apartamentos que você quiser alugar, custa 16 mil reais o aluguel. Ali em frente à praia do Gonzaga, ali em Santos. Uma coisa fabulosa que a gente nem pensa, né? Nem sabe o que é isso, né? Que valor, que negócio que é esse, né? Pagar 16 mil de aluguel, ou comprar um negócio de 3 milhões e meio, ou 4 milhões e pouco, tamanho de um apartamento que tem 350 ou alguns de 400 metros quadrados, suítes em todos os quartos, é um negócio assim, impressionante. Uma varanda que dá para dormir lá, morar lá e fechar o apartamento, você mora só na varanda lá, tão grande que é. Então, mas isso que eu falo.
Se para pensar e para olhar como parei tudo aquilo, eu falei, meu Deus, diante da herança que temos para receber do Pai, isso não é nada, isso vai vir ao solo, isso vai ser destruído, vai vir ao chão, vai virar pó. E a nossa herança é eterna. Não tem comparação com aquilo que temos em Cristo Jesus. Tudo bem, é legal, bacana, é bonito, né? Carro bom é bom, casa boa é boa. Não estou falando que não seja bom, mas diante da graça de Deus, dessa herança que temos por receber, isso é lixo. É lixo. Então é isso que a gente vê. Gasta-se milhões e milhões, e a miséria ali diante daquele prédio, na calçada, pessoas pedindo alimento também ali na praça, logo em frente, no calçadão, pessoas sentadas no banco, não tendo para onde ir, dormindo ali na praça, diante daquela riqueza toda. É o que é a nossa vida hoje, que é o homem hoje em dia, né? É que é uns morando em apartamentos de 4 milhões de reais, outros não tendo onde dormir, dormindo no banco da praça, ali não tendo o que comer. Então, nosso pecado nosso é enorme, né? Que sejamos luzeiros dessa graça a todo ser humano. Isso é importante. Sejamos embaixadores, como diz o texto, embaixadores dessa nova e eterna aliança, como pede a palavra de Deus. O crente nessa vida pode rapidamente, isso é importante, né? Perder o foco das coisas, né? Do céu, e pôr a sua atenção nas coisas da terra. A gente facilmente faz isso, né? Devemos vigiar para que isso não aconteça e pôr o foco totalmente nas coisas do céu, como em Colossenses está. Pôr o foco naquilo que é de cima, nas coisas do alto, não nas coisas da terra, para que não fiquemos, com a vida presa somente nesse reino, porque somos cidadãos de um outro reino. A nossa pátria é outra, e somos embaixadores de uma outra pátria, e não dessa. Temos que amar o nosso país e tudo mais, legal, mas somos embaixadores de um outro reino, tá? De um outro reino, muito mais importante que esse que temos agora. Isso é importante. Nós estamos vendo aqui 3 benefícios que sem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário jamais poderíamos receber. Nós vimos o primeiro, uma nova aliança com Deus, segundo, uma herança eterna, e agora nós vamos falar desse último benefício colocado aqui na revista, a remissão dos pecados. O uso da palavra remissão, também entendido como perdão, né? Traz o sentido de livramento, Romanos 3, 24 e 25. A remissão se dá quando uma dívida nossa é paga por outra pessoa. É o perdão de uma dívida que não poderíamos pagar. Mateus 6, 12 e 18, 27. No Antigo Testamento, a remissão era usada para se devolver aos pobres os bens que tinham penhorado, pois de outra forma jamais poderiam voltar a obter o que haviam entregado ao credor. Em Deuteronômio está lá 15, de 1 a 6. Assim também, por mais que nos esforcemos, não nos tornaremos justos diante de Deus. E isso é fato. O melhor de nós é imundo diante dele. Isaías 64, 6. Está lá também. O nosso resgate se deu por Jesus, que derramou o seu precioso sangue, 1 Pedro 1,19. Visto que sem derramamento de sangue, como falamos, não há remissão ou perdão. Hebreus 10, 22. Deus é santo e o homem é pecador. Isso é muito claro diante de nós. Somente o sangue de Cristo poderia nos remir de tamanha transgressão. Mateus 26, 28, Efésios 1, 7 e Colossenses 1, 14. A palavra transgressão também significa violação, Romanos 2, 23. Desrespeito às leis, Romanos 4, 15. Desobediência, 1 Timóteo 2, 14 ou Hebreus 2, 2. É importante.
Todos nós em Adão somos transgressores, não é? Toda a humanidade foi feita transgressora pelo pecado de Adão, que afetou a todos, né? Mas a graça de Deus em Cristo Jesus também afeta a toda a humanidade. E isso é importante, né? Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e esse é Adão. E por um só homem, o pecado do mundo é retirado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse é Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz isso, né? É importante. E aqui, quando aceitamos Jesus como Salvador, todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão é perdoado, tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Nós somos justificados perante Deus, Romanos 5,1, Tito também 3,7. Quando uma pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador, recebe como benefício a justificação, Romanos 5,16. Satanás insiste em acusar os servos de Deus, né? Como está em Apocalipse 12:10. Mas nenhuma acusação há para os eleitos de Deus, conforme a palavra de Deus está em Romanos 8:33. Justificados, isso é, considerados justos pelo sangue, né? É importante entendermos aqui que o inimigo de nossas almas, o inimigo do Senhor, tenta nos dizer algumas coisas assim constantemente. Isso é claro, dizer que Deus não pode me usar porque eu sou fraco, sou pecador, ele costuma nos acusar com isso. Se estou lutando contra o pecado e é constante essa luta, eu devo renunciar a tudo. Ele coloca isso na realidade. As pessoas, as promessas de Deus são para outras pessoas, né? Não são para mim. Ele quer colocar isso diante de nós, essa acusação também. Ele está irado comigo, fala que Deus está irado comigo, né? Sempre está irado comigo. Ele também coloca que meus erros do passado me desqualificam. O inimigo faz isso também. Ele coloca essas coisas. Alguns pensam que cometeram pecado imperdoável. Ele coloca isso na mente, no coração, não é? Então o inimigo é acusador, ele cria essas confusões aqui no caso, ele cria essas dúvidas, quer criar que Deus não nos ama, que nós não temos condições suficientes para sermos amados por Deus. E realmente, humanamente, não temos, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos dá essas condições. Deus colocou, o inimigo quer tentar nos desviar a atenção, dizendo que nós não somos bons demais, né, para estarmos na presença de Deus. Realmente não somos, né? Isso é fato, né? Mas nunca seremos. Mas entendemos que Jesus é quem nos faz aptos para ter acesso ao Pai mediante o sangue da nova aliança, tá? Isso o inimigo não pode nos tirar. Glória a Deus por isso. No nosso andar diário, o sangue de Jesus também nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Nesse caso, se faz necessário arrependimento profundo. Viu? Confissão sincera e abandono da prática do pecado. 1 João 9, Provérbios 28:13. Somente na eternidade estaremos livres da presença do pecado. Apocalipse 21:27. Lá na eternidade não mais, pecado não mais, nem passando pela cabeça. Graças a Deus. Enquanto isso, buscamos viver em santificação, e temos que buscar viver em santificação, glorificando a Deus com a nossa vida e também com o nosso serviço. E isso é muito bom para a vida do crente. Continuamos sendo pecadores, no entanto, não devemos viver na prática do pecado. Para nós, o pecado deve ser como um acidente de percurso, né? E não uma rotina, né? Como disse o João, o apóstolo, na sua carta, né? Ele fala que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Se pecarmos, né? Se pecarmos, porque na realidade ele está dizendo com essa frase que o pecado não é habitual na vida do crente. O pecado pode até acontecer, mas não é habitual na vida daquele que crê. E isso é importante também, né?
não é uma rotina. Está lá em 1 João 2, de 1 a 2 também. Os que não abandonam as suas transgressões são comparados aos que nunca conheceram a Cristo. Em 1 João também vemos lá 3,6. É uma advertência para aquele que crê. Isso é importante a gente pensar, parar e analisar e pôr a nossa vida diante do Pai numa revisão de vida, analisando também o nosso caminhar. Isso é muito importante. Chegando à conclusão da lição, aqui na página 57, após vermos aqui os 3 benefícios que o sacrifício de Cristo nos trouxe, né, que é uma nova aliança com Deus, uma herança eterna e também a remissão de pecados, nós estamos aqui na página 57 na conclusão da nossa lição. Se vivêssemos no período do Antigo Testamento, em vez de levarmos ao santuário uma Bíblia, né, em vez de caminharmos para o santuário com uma Bíblia na mão, né, a palavra de Deus, nós sem dúvida levaremos um animal, né, para que fosse sacrificado, né, e nos propiciasse o perdão dos nossos pecados. Assim era no passado, com todo aquele cerimonial que existia, né? Um sacrifício que era contínuo, né? E não definitivo como Cristo, mas um sacrifício contínuo. Era um cerimonial incapaz de purificar completamente o pecador. Hebreus 10:4. Valia como um símbolo do sacrifício de Cristo, único, completo e também perfeito. Toda a riqueza espiritual, como uma nova aliança com Deus, uma herança eterna e o perdão dos pecados, nos são possíveis pela graça, mediante a fé em Cristo. Efésios 2, de 8 a 9. Que privilégio, e realmente é um grande privilégio, o nosso, né? O de ter nascido depois do sacrifício de Cristo e de conhecer nos evangelhos a história da salvação e a eficácia desse sacrifício de Jesus. Não mais a antiga aliança, ela teve seu tempo, sua importância, e na realidade ela nos indicava para esse novo e vivo caminho, para essa nova aliança que é em Jesus Cristo. Mas não mais o passado, não mais a lei, porque a lei se cumpre, nós cumprimos também a lei, mas é em Cristo Jesus. É isso que o crente, alguns que querem voltar às raízes judaicas, deveriam entender, que nós temos um novo e vivo e perfeito caminho que é em Jesus, né? Ainda que é um comentário que A. W. Tozer, ainda que Deus não respondesse mais a nenhuma de minhas orações, eu o louvaria a vida inteira por aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário, né? Isso é importante. Ainda que ele não me respondesse mais nenhuma oração, eu louvaria pela minha vida inteira por tudo que ele me fez na cruz do Calvário. A. W. Tozer, ok? Página 57 aqui ao final. Eu colocaria aqui também como Jesus disse, e isso que importa na realidade. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Isso é muito importante para nós. Jesus dá a vida pelas ovelhas. Amém? Agradecer a Deus em oração. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus possa nos abençoar e fazer caminhar nesse novo, plenamente, né? Nesse novo e vivo caminho. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui reunido ainda como EBD,
aprendendo de Ti, aprendendo da Tua palavra. Muito obrigado. Que esteja conosco, nos orientando e nos guardando, nos fazendo caminhar realmente na Tua palavra, para que possamos Te alegrar, Te agradar e andar segundo os Teus preceitos. E isso é muito bom. Dá-nos direção pelo Espírito Santo, para que possamos ser sempre agradecidos pela Sua imensa graça derramada em nossos corações. Muito obrigado, Te agradeço pelo nome santo e precioso de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença, tá?